Uma questão bastante específica das sociedades simples se refere à possibilidade de um dos sócios contribuir para a formação do capital social em serviço e não em pecúnia, né? Isso aí está previsto especificamente no artigo 1006, né, do Código Civil. Ainda que isso aconteça, a gente tem aqui algumas situações que são obrigatórias. Primeira delas, isso precisa estar previsto no contrato social, de forma a delimitar no que consiste esse serviço a qual o sócio irá prestar em favor da sociedade. Segundo, ainda que seja em serviço, isso aí precisa ser necessariamente convertido em pecúnia. Isso precisa representar alguma quantia monetária. Uma terceira característica interessante é que, salvo haja uma expressa previsão em contrário por meio da aquiescência dos demais sócios, o sócio que contribui em serviço para a formação do capital social precisa se dedicar exclusivamente à sociedade, ou seja, não pode se valer de outras atividades econômicas paralelas, como uma segunda empresa ou um emprego formal em outro âmbito, tá? Mas é uma situação bastante interessante que, em boa parte das situações, pode resolver a falta de recursos de um dos sócios, mas que agrega à sociedade de outro meio, pela fidúcia, pela confiabilidade, pela capacidade de prospecção e, sobretudo, também pelo labor propriamente dito, né? Então, é uma ferramenta bem relevante. Ainda no que diz respeito à questão do capital social, é importante a gente lembrar algo que foi visto nas aulas presenciais e que é essencial para a compreensão adequada aqui de alguns estudos, que é a forma pela qual o capital social é montado, é estruturado. A gente tem dois conceitos jurídicos que são irmãos, não são sinônimos, mas andam sempre muito juntos, que é o conceito da subscrição das cotas sociais e o conceito da integralização das cotas sociais. O que seria a subscrição das cotas sociais? Nada mais, nada menos do que o sócio reconhecer que deve, né, uma espécie de, abre aspas, confissão de dívida de algum valor ali, que é o valor expressado no capital social, em favor da sociedade. Por outro lado, a integralização das cotas sociais representa, enfim, é a ideia do efetivo pagamento. É quando realmente o sócio que se comprometeu por meio da subscrição a pagar X, vai lá e paga os X reais. Então, subscrição é reconhecer que deve, integralizar é efetivamente pagar, né? São ideias que andam juntas. Quando o sócio subscreve a cota social, porém não integraliza o seu capital social, ele vai chegar numa posição que é a posição de sócio remisso, que é o sócio, então, que não integralizou a sua cota prevista no capital social. Como é que o ordenamento jurídico cuida desse sócio remisso? Ele cuida sob uma perspectiva do inadimplemento. E os demais sócios que entendem que essa situação está se revelando insustentável podem tomar providências jurídicas. Isso aí está previsto no artigo 1004, parágrafo único do Código Civil. Quais seriam essas providências? Primeiro, pleitear uma indenização. Sim, isso mesmo. Um sócio cobrar do outro a indenização pelos danos que estão sendo acarretados pelo descumprimento de uma obrigação contratual pelo seu sócio remisso. Segundo, numa situação mais intransponível, é possível se pleitear a exclusão desse sócio remisso por meio de uma ação judicial, né? Nessa situação, então, a cota social não integralizada pelo sócio remisso vai ser tomada pelos demais. E a terceira possibilidade se refere a situações ali no meio termo, quando o sócio remisso fez parte do pagamento que lhe era imposto, mas não integralizou totalmente o seu capital. Digamos que ele precisasse integralizar 40 mil reais, o capital social integralizou apenas 20. Qual que é uma terceira alternativa, ali um caminho no meio termo disso? É reduzir proporcionalmente a cota, a participação social que esse sócio tem, ao capital efetivamente realizado, integralizado, tá?
são saídas relevantes e que boa parte dos conflitos societários tem origem então nesses fatos e nesses debates.